Olá! Hoje o nosso bate-papo vai ser especialmente importante para quem já perdeu um pouco do sangue frio naquela hora que o mercado passa por uma queda muito forte, muita volatilidade, não sabia como lidar com essa situação, assim como também para as pessoas que já tiveram alguma necessidade de recursos inesperada e não tinham liquidez para fazer frente então ao que eram essas responsabilidades, tá? Eu sou o André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos, tem mais de 20 anos que eu ajudo as pessoas a terem melhores resultados com seus investimentos e hoje nós vamos bater um papo sobre a reserva de emergência. Essa conversa eu vou dividir ela em 3 partes. A primeira é o porquê você deve ter uma reserva de emergência. A segunda parte é qual o tamanho da reserva de emergência, como é que você dimensiona isso aí. E o terceiro, nós vamos entrar na prática. Como que você aloca a reserva de emergência? Quais as sugestões que eu vou te dar aqui em relação aos melhores instrumentos para você alocar essa reserva de emergência? Então dá o seu like, se inscreve no canal, isso aí ajuda mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo e vai também estar sempre te avisando quando a gente trouxer aqui novos bate-papos, novas conversas que vão te ajudar sim a ter resultados melhores com os seus investimentos. Então entrando no porquê da reserva de emergência. Imagina o seguinte, vamos voltar aqui no tempo, nós estamos no início de 2020, você estava lá investido, estava comprado em ativos, né? Vamos dizer ações, fundos imobiliários, fundos multimercados, vamos assumir que você tem um perfil moderado para agressivo, de repente crise Covid chegou, o mercado caiu drasticamente, aquele desespero no mercado. E imagina que nessa situação, por exemplo, você é autônomo, você ou trabalhava comissionado e aí a sua receita caiu muito. Se você tivesse plenamente alocado nesses ativos de risco, você ia ter passado por uma situação que você talvez tivesse que vender as ações, por exemplo, no pior momento do ano. Quem segurou ou até comprou mais naquele fundo, depois ganhou muito dinheiro. Mas teve gente que entrou ou em pânico ou precisou efetivamente do dinheiro e teve que vender e aí sim perdeu muito dinheiro, realizou um prejuízo muito grande. Então a reserva de emergência é importante porque é o seguinte, vai ser uma parte do seu dinheiro que vai estar separada, não vai correr risco, vai ter liquidez imediata e vai te permitir, primeiro, ter mais tranquilidade quando o mercado passar por essas crises e segundo, você vai poder saber que acontecendo alguma coisa, algum evento inesperado, bateu o carro, um problema de saúde de alguém da família, alguma coisa em relação ao emprego, você tem ali recursos que você consegue acessar imediatamente sem precisar estar mexendo na sua carteira de longo prazo. Então, o segundo ponto, a gente fala sobre o tamanho da reserva de emergência. E muitas vezes a pergunta que chega para mim é, André, quantos por cento da minha carteira, então, eu deixo na reserva de emergência? E essa, na minha opinião, não é a melhor maneira de abordar esse assunto, porque o percentual ele vai depender muito do qual que é o tamanho do seu patrimônio, o tamanho da sua carteira. Então, quanto maior for a sua carteira, menor vai ser o percentual. Então é preferível falar, na minha opinião, em termos de quantos meses de despesa que você deve deixar separado na sua reserva de emergência. Então normalmente a regra de mercado é alguma coisa entre 3 meses e 6 meses. Nossa André, mas 3 e 6 tem uma diferença muito grande. Então eu vou colocar aqui alguns extremos, quem que eu acho que deveria estar, por exemplo, em 6 meses e quem poderia estar em 3 meses. Então imagina, a pessoa que está em 3 meses é uma pessoa que muitas vezes vai ter, por exemplo, um trabalho que é mais estável, você tem uma previsibilidade, né, de recebimentos, você tem às vezes estabilidade no emprego, então você sabe que não importa o que aconteça, você vai continuar tendo os seus rendimentos. Então isso aí, eu acho que 3 meses é o suficiente, caso ocorra alguma coisa inesperada, você com 3 meses de receita, você consegue fazer frente a isso aí. Agora, tem muita gente que tem uma previsibilidade menor, a pessoa às vezes trabalha, né, com comissão, ou trabalha como autônomo, ou como pessoa jurídica. Essas pessoas, na minha opinião, deveriam ter um período mais longo, algo como até 6 meses, tá? Porque nessa situação, você pega o Covid, por exemplo, quem trabalhava com comissão ficou muito tempo sem receber. E aí você poder ter essa reserva de emergência que você acessa ali imediatamente, isso aí te dá uma tranquilidade muito grande, não só em relação à sua vida, né, a qualidade de vida sua e da sua família, mas também de você não estar prejudicando o que é a sua estratégia de investimentos de longo prazo, tá? E aí a gente entra então no terceiro ponto, que é como alocar isso. E aí 3 caminhos principais para a gente fazer. O primeiro deles, que eu acho que é, vamos dizer assim, o mais clássico, seria o Tesouro Direto. Você tem Tesouro Direto Selic, que é uma maneira que você, o risco mais baixo, você tem liquidez diária, então você pode resgatar isso a qualquer momento. As características que você tem que ficar de olho, tá? São 2. Tem que ter liquidez diária e tem que ser extremamente seguro, tá? Então, Tesouro Direto é uma excelente opção, muita gente que faz dessa maneira. A segunda
são os fundos DI, os fundos extremamente conservadores. Também tem liquidez diária, também tem ali uma estabilidade muito grande, a previsibilidade muito grande, tá? Algumas pessoas arriscam um pouquinho mais, colocam um fundo de renda fixa com crédito privado. Isso aí eu acho que é um pouco arriscado demais, mas também é uma estratégia válida. E aí tem o terceiro ponto, que é a maneira como que eu faço, é onde eu enxergo que talvez seja a maior facilidade de você fazer a sua reserva de emergência, é você utilizar um CDB com liquidez diária dentro do limite do FGC. O limite do FGC, como vocês sabem, é R$250 mil. Então, até R$250 mil você está completamente protegido. E imaginando, então, que você tenha um CDB ou mais de um CDB com liquidez diária, você vai conseguir ter uma rentabilidade muito provavelmente acima do que é do Tesouro Selic, acima de um fundo DI. Você pode pegar bons bancos, não necessariamente os bancos de primeiríssima linha, mas bancos bons também, e você tem a proteção do FGC, que muitas vezes você vai conseguir, então, uma rentabilidade acima de 100% CDI, mesmo que você tenha essa liquidez imediata. Então, lembrando, importante você ter isso para ter a paz de espírito e saber que você faz frente em relação a eventuais necessidades que você venha a encontrar. Segundo, você pensar sempre em alguma coisa entre 3 e 6 meses, como o mínimo de meses aí que você tem que deixar separado das suas despesas fixas, como reserva de emergência, e a alocação sendo feita preferencialmente ou no Tesouro Selic, ou num fundo DI, ou num CDB dentro do limite do FGC, que é a minha recomendação e é onde eu, pessoalmente, André, faço isso aí. Então, aguardo os comentários de vocês aqui embaixo para a gente discutir um pouquinho, eu respondo pessoalmente sempre. E, inclusive, se vocês quiserem sugerir o que são pautas, o que são assuntos para a gente conversar nos próximos vídeos, vai ser muito bem-vindo e eu aguardo aí, então, o comentário de vocês. E, de novo, agradeço a todos se inscreverem no canal para a gente poder continuar essas conversas aqui nos próximos vídeos. Até lá!